Contra Afonso, do canal Ciência de Verdade. O dia do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Não quero aqui atacar a pessoa do senhor Afonso, quero atacar, sim, a sua concepção religiosa. Antes de atacar, na verdade, quero descrevê-la. Quero mostrar o que eu pude ver a partir do que tenho assistido de suas considerações sobre o cristianismo. Muitas delas baseadas em um autor secundário, uma fonte secundária em matérias de história eclesiástica, um autor muito equivocado, desatualizado e perigoso. O senhor Afonso ele fez uma série de vídeos, então aqui nós temos uma pequena imagem, o senhor Afonso apontando para o livro que ele está se baseando, o seu guru, é o seu mestre em matérias de história eclesiástica, que escreveu um livro chamado Conspiracy e mais alguma coisa. E o senhor Afonso, então, falará sobre, aqui não dá para ver porque a imagem é muito pequena, mas falará a respeito de São Bernardo e os monges beneditinos. O senhor Afonso confessa que durante a sua leitura ele se surpreendeu com o fato de existir uma ordem chamada Ordem Cisterciense. Ele não a conhecia. E isso mostra o pouco conhecimento que ele tem dessa matéria. Também a maneira claudicante com que ele introduz o assunto, como que jogando para a sua fonte, para a autoridade na qual ele se baseia, toda a responsabilidade pelo que ele está dizendo. Tudo isso nos leva a crer que o senhor Afonso não tem domínio daquilo que está falando. Porém, embora possa não ter domínio do assunto, embora possa se surpreender com coisas bastante óbvias para aqueles que têm mais familiaridade com a religião cristã e com a história eclesiástica, ainda assim ele é uma pessoa que é referência para muita gente. Referência, inclusive, em matérias de religião. Então, para o próprio bem do senhor Afonso, é preciso atacar os seus erros em matéria de religião, para que ele possa corrigir-se e, corrigindo-se, tendo melhores ideias, possa também ser uma pessoa melhor. Porque o problema das más ideias, sobretudo as ideias de religião, como religião é algo muito importante, é que uma boa religião pode nos levar às ações mais nobres e levar, enfim, para afeiçoar-nos a Jesus Cristo e irmos para o céu. Agora, uma religião ruim pode nos levar a cometer os maiores crimes contra Deus, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Então, é muito necessário ter um pensamento religioso correto. E é no intento de corrigi-lo, mediante o que me parece verdade, pela confissão que faço do catolicismo, que desejo realmente que o senhor Afonso ele possa retificar-se sobre isso, ou pelo menos ver uma perspectiva mais adequada sobre esse assunto. E também para aqueles que estão com eles não caiam no seu erro. Então começamos aqui com uma pequena epígrafe, tirada da Epístola de São Paulo aos Colossenses, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ler juntos. Diz assim São Paulo: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, nem pelo beber, nem por causa dos dias de festa. Falaremos aqui sobre o Natal. Nem por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é em Cristo. Essa passagem da Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, pode parecer um pouco difícil, então eu vou ajudar a esclarecer o seu sentido. São Paulo está falando contra os judaizantes. E minha acusação aqui é que a concepção religiosa que o senhor Afonso tem é justamente isso, judaizante. Se pode encaixar em uma seita herética chamada os judaizantes, a seita judaizante. Que esta seita é aquela que quer, pelo menos em parte, nos forçar a observâncias judaicas que nós não estamos obrigados e que, na verdade, destoam, não condizem com a nossa profissão de fé cristã. Porque querem nos levar a seguir uma sombra, quando, na realidade, nós temos que seguir ao corpo, que é Jesus Cristo. Porque esta sombra que existe, ela simplesmente projeta aquilo que é a plenitude, que é o corpo que é Jesus Cristo. Então, quando nós vemos
no Antigo Testamento, as várias observâncias que tem lá, isto é apenas uma sombra, diz algo de Jesus Cristo, mas não é o próprio Jesus Cristo. E aquele que quer se apegar àquelas observâncias está trocando Jesus Cristo pelas sombras. É isso que fazem todos os judaizantes. Eu vou falar mais para frente sobre a questão do sábado. Eu vou falar sobre a questão das festas litúrgicas do sol. A questão do sol que vai tanto falar o senhor Afonso. Mas aqui vou falar apenas de uma festa que estão querendo nos julgar, nos impedir de praticar uma festa que tem como corpo, tem como referência Jesus Cristo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos falar sobre isso, sobre o dia do nascimento de Jesus Cristo. Mas, antes de adentrar nesse tópico, vamos continuar para a nossa acusação. O que nós percebemos que é o pensamento do senhor Afonso em matéria de cristianismo. Então, nós pensamos que é facilmente detectável no senhor Afonso o ser um judaizante, um herege judaizante. Por quê? Porque para detectar um judaizante é muito fácil. Primeira coisa que você observa é que ele é cheio de hebraísmos. Hebraísmos desnecessários. Pensemos assim. A igreja, ela fala a língua de todos os povos. Salvo que se trate de um rito específico, um rito litúrgico, por exemplo, ou algo determinado que nos obrigue a usar uma determinada língua, como, por exemplo, talvez a questão do latim para as coisas eclesiásticas, uma questão de organização, governo e muitas outras razões. A parte dessa esfera, que é para alguns, um cristão, normalmente quando está falando com outros cristãos, usa a língua do seu país e se refere a Jesus Cristo e aos demais de uma maneira ordinária. Então ele fala Jesus, ele fala Maria, ele não fala Yeshua. Por que ele estaria falando Yeshua numa linguagem meramente coloquial, não técnica, como é o caso de um teólogo que está falando para um círculo restrito de estudiosos, que tem um corpo de documentos que precisam acessar em determinado idioma, ou no caso, por exemplo, de um sacerdote que está celebrando um rito antiquíssimo, um rito de determinado lugar, e assim observa fielmente aquela língua litúrgica. Então, fora desse contexto, mesmo esse sacerdote, mesmo aquele teólogo, quando ele está falando com os seus, coloquialmente, ele não vai falar Jesus. Então, eu vou aqui falar com vocês sobre Jesus e tal. Não, isso não faz sentido. Ou então nós usamos o latim para uma determinada oração, alguma coisa, ou então nós usamos a nossa língua pátria. Isso é normal. Agora, para que os hebraísmos? Das duas, uma. Ou para aparecer, o que não condiz com a modéstia cristã, então não faz sentido usar hebraísmos, quando não é necessário explicar a origem da palavra ou algo assim, ou é para uma afetação de ciência desnecessária, indiscreta, ou então é porque eu acredito que a palavra mesma ela tem um poder intrínseco. Isto é uma das superstições judaicas, da Cabalá judaica. É de dizer que a letra que dá a vida, ali na letra que tem a força, tem mais coisa na letra, e não no Espírito. No Espírito Santo, na graça, na lei da graça. A nova ordem de coisas estabelecidas por Cristo. O Espírito que move as nossas almas a discernir e a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Move sem violência. Move pela graça de uma maneira gentil. E nos conduz. E nos faz entender todas as coisas. O que é o espírito da letra. Não a letra em si, mas o que é o seu sentido. Então, isso é cristianismo. Isso não é judaísmo. Mas o judaísmo é isso. Hebraísmo, pé da letra, carne, sangue, e não vida e não espírito. Então aí já temos uma diferença radical. Outra coisa que caracteriza os judaizantes, como vocês vão ver no segundo tópico aqui, é que o judaizante considera as imagens uma profanação do sagrado. Eu estou aqui fazendo uma perfeita paráfrase do próprio senhor Afonso, que justamente vai dizer isso. Toda imagem que nós fazemos é uma profanação do sagrado. Então, nosso Senhor profanou o sagrado, podemos pensar assim, não é verdade? Porque nosso Senhor se fez imagem.
Ele, na sua humanidade, toda a humanidade de Cristo, inclusive o seu sacratíssimo coração, é uma imagem da sua divindade. Está unido à divindade hipostaticamente? Evidentemente está. Porém, quem me vê, a minha imagem, a minha representação, vê o Pai. Cristo é uma imagem de Deus, invisível. Eu estou dizendo isso de mim mesmo, nas minhas elucubrações intelectuais? Não, estou citando São Paulo. São Paulo é o que eu disse. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é imagem. E nós cristãos, pela adoção de filhos de Deus, como Cristo nos tornamos esta imagem, uma imagem santificada pelo sangue de Jesus Cristo, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E não nos tornamos mais meios de perdição, como era antigamente, sob os pecados, sob a culpa original, mas agora nos tornamos um meio de santificação para os nossos irmãos. E podemos fazer muitas coisas realmente boas. E podemos levar as pessoas para Deus, efetivamente. Então, as nossas imagens não vão mais ser algo para a queda do nosso irmão, mas pelo contrário, vai ser para a sua edificação. Porque unidos a Jesus Cristo, podemos fazer grandes coisas, como os santos fizeram, como os mártires fizeram, como os confessores da fé fizeram, como os santos doutores fizeram, como os santos missionários fizeram. Nós podemos realmente ser Jesus Cristo para os demais, porque somos membros de Jesus Cristo. E cada membro de Jesus Cristo recebe um grau devido de honra na sua santa igreja. Tudo por quê? Porque o centro é Jesus Cristo e nós amamos cada um na medida em que mais ama e mais serve e mais se dedica a Jesus Cristo. É sempre assim. Então, não há nenhum problema em imagens. Nosso Senhor se fez imagem. Agora, para o Antigo Testamento, que era a sombra, para a sombra não é imagem, a sombra não tem nitidez, ela não tem distinção das partes, ela é apenas um vulto. Desculpe a minha falta de criatividade literária aqui. Mas bem, a sombra vocês sabem o que é. Não há uma imagem na sombra. Agora, o próprio corpo, ele é uma perfeita imagem. Nós podemos distinguir as coisas. E não se trata de uma profanação. E tanto é verdade que não se trata de uma profanação, Sr. Afonso, que o Senhor mesmo colocou uma imagem de Nossa Senhora e do Menino Jesus ali para suas comparações. Por quê? E o Senhor usa imagens o tempo todo, mas por quê? Porque não há nenhum problema. Porque com imagens, normalmente, nós queremos honrar a pessoa que está sendo representada. Como é o caso de uma estátua, aí em honra, por exemplo, aqui na cidade tem um monumento aos veteranos de guerra, e assim em outros lugares também. Isso é para honrar? Como é que a imagem vai ser para profanar, para desmerecer uma pessoa? Mas de jeito nenhum. Isto é uma maluquice, superstição judaica, novamente. Outra coisa, vamos para o nosso terceiro ponto. Uma outra coisa que eles dizem é que nós temos que guardar ou preferir o sábado. Eu não sei se o Sr. Afonso ele guarda o sábado em vez do domingo, mas certamente ele prefere. É isso que ele fala no vídeo. Na primeira parte, ele vai dizer que na Sagrada Escritura está ali o sábado. Agora, São Paulo, também nas Escrituras, pelo menos no Novo Testamento, se ele assim aceita, o Novo Testamento está dizendo que não devemos ligar para os sábados. Quando ele fala luas novas, as observâncias dos meses dos judeus, ou seja, as festas judaicas, as observâncias mensais, as observâncias semanais dos judeus. Isto não é mais que sombra das coisas vindouras. E o corpo, a nossa referência, é Jesus Cristo. Para terminar, só para finalizar essa questão, também temos um outro problema aqui com o Sr. Afonso e com todos os judaizantes. Eles costumam equiparar os católicos aos pagãos. E é aqui que eu queria realmente chegar. É neste grande ataque que eles fazem, e o Sr. Afonso fez, à Igreja Católica. Diz que nós traímos nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos deixamos influenciar pelos pagãos. Fomos perseguidos durante 3 séculos, mas aí apareceu um tal Constantino, ofereceu alguns bens eclesiásticos, disse que não íamos ser mais perseguidos, e aquelas pessoas que deram sangue por Jesus Cristo, ou então que ainda estavam se recuperando das feridas da perseguição de Diocleciano, esses aí traíram o evangelho por uma ninharia, por algum subornozinho feito por um imperador que queria lucrar com trazer os cristãos para o seu lado. Então essa é a história, uma história com tintas bastante negras de calúnia,
e que nós vamos ver o que ela vale aqui. Mas primeiro vamos ao método do Sr. Afonso. Nós sabemos que ele intitula o seu canal de Ciência de Verdade. Esse é o título. Aplica-se esse título? Não. Porque, pelo menos em matérias de cristianismo, ali nós vemos, aliás, não vemos, nem ciência, nem verdade. Por que digo eu, nem ciência? Porque o Sr. Afonso ele se serve de autoridades secundárias, sobretudo esse autor desse livro, Conspiracy, alguma coisa, este autor, que ele está citando o tempo todo. Ele, inclusive, vai dizer se tem alguma crítica ao que eu estou dizendo, não me responsabilizo por nada, quem disse é o autor, eu só estou citando. Que postura científica é esta? Que eu não tenho responsabilidade pelo que eu digo, pelo que eu estou defendendo, pela tese que eu estou defendendo, apresentando. Que postura científica é essa? Não é nada científica. Isso não é científico, porque ciência é justamente um conhecimento que eu alcanço pelo raciocínio, partindo de princípios certos. E chegando então a certas conclusões, e conclusões que formam como que um sistema organizado do meu pensamento, né? Sobre o meu conhecimento sobre determinado objeto. Então, isto é ciência. Nós estudamos isso aqui em lógica escolástica. Isto é ciência. Quando nós descrevemos a filosofia como uma ciência, então nós explicamos o que é isto. Quando descrevemos lógica como uma ciência, bem, tem este significado preciso. Agora, se eu me baseasse em um terceiro para oferecer os preceitos dessa ciência, ou seja, os elementos dessa ciência, então já não é ciência. Já não é ciência. Tem outras coisas também que nos levam a crer que o Sr. Afonso não procede de uma maneira científica. Por exemplo, ele julga as coisas pelas aparências, não pela evidência. Não é por evidência, como nós vamos ver aqui já daqui a pouco, mas é pela aparência das coisas. Eu vou demonstrar isso. E para terminar, ele comete erros crassos que é próprio de quem não tem conhecimento do assunto e que está usando como autoridade uma autoridade que também não tem conhecimento do assunto, que é uma pessoa desatualizada, completamente ignorante de certas coisas fundamentais que deveria saber. Então, não é ciência. Não é ciência. E também não é verdade. Por que digo eu que não é verdade? Porque ele simplesmente repete aquilo que são preconceitos, exageros e invenções dos incrédulos e dos protestantes. Não temos nada de novo naquilo que disse o Sr. Afonso. E vamos então avançar, meus caros, para não cansá-los com tanto discurso, para o que leva o Sr. Afonso a ter alguma plausibilidade, qual é o fundamento de que normalmente os estudiosos críticos ao cristianismo partem para dizer que a festividade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo não é nada mais, nada menos do que a importação para o âmbito cristão de uma festa pagã. Então, como é que se deu esta importação? Aí nós temos duas explicações, e nós vamos falar sobre estas duas explicações. Uma é a deste senhor, que está aí retratado, Hermann Usener, que é um professor, filólogo orientalista do século XIX, o qual influenciou muitos pensadores, como Nietzsche, Rudolf Otto e Ernst Cassirer, e muitos outros que são pensadores bastante pestilenciais, terríveis, péssimos, que, de uma forma geral, têm uma atitude incrédula perante o cristianismo e perante as religiões de uma forma geral. Esse senhor Usener, ele vai se servir, como os demais também de uma forma geral, deste documento cronógrafo de 354. Aí está uma ilustração dele. O que contém esse cronógrafo 354? Contém um calendário que possui uma parte que são as festividades civis, e ali ele fala que no dia 25 de dezembro nós temos uma festividade estabelecida sob o imperador Aureliano, na qual se comemora o nascimento do Sol Invicto. Tá? Então é Dies Natalis Solis Invicti. Esta é a festa pagã. E de outro lado também, como foi compilado a mando de um cristão da época, também contém as festas eclesiásticas além do calendário civil. E nestas festas eclesiásticas tem, no dia 25 de dezembro, o Natal.
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe uma coincidência. Aí nós sabemos que existe uma festa pagã do Sol Invicto e sabemos que é a festa cristã. Todas concorrendo no mesmo dia 25. Então daí, uns, que são os mais acreditados hoje em dia na academia, eu digo dos que sustentam esta hipótese da origem pagã do Natal, que é chamada de teoria da história das religiões, porque este senhor, Usener, ele era um estudioso de religiões comparadas e tentava mostrar como nasciam as ideias religiosas da interação entre as diferentes religiões. Então, esse senhor dessa teoria peculiar, ele vai dizer, bem, havia esta festa pagã que foi estabelecida sob Aureliano, ou seja, antes do século IV. E aí, os padres da igreja resolveram estabelecer, lá pelo século IV, por essa época desse calendário, mais ou menos, estabelecer o Natal para tentar competir com esta festa civil. Esta é a hipótese de Usener. É esta a hipótese do Sr. Afonso? Não, o Sr. Afonso ele vai além. Ele vai dizer que, na realidade, é uma paganização feita por Constantino. Constantino quis paganizar o cristianismo ao fazer um sincretismo entre a crença cristã em Jesus Cristo e a crença no Deus Sol, fundiu as duas coisas e não era uma tentativa de competir, mas de absorver o cristianismo no paganismo. Está bem? Mas o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando a evidência da qual eles partem, que a evidência mais antiga nesse sentido de haver essa festa do Deus Sol, essa festa do Deus Sol não, desculpa, esta festa no dia 25 de dezembro, essa festa pagã, é aí que aparece, e então é daí que eles inferem, que este Hermann Usener infere essa questão de que houve uma tentativa de cristianização. Então, esta é uma tese, a tese da cristianização. Mas a tese do Sr. Afonso é mais a tese da paganização. Na verdade, ele mais se parece com um tal de Jablonski, Paulo Ernesto Jablonski, um protestante, que levantou essa teoria de que o dia 25 de dezembro teria sido uma paganização do cristianismo. Usener, por outro lado, como nós já vimos, diz que o dia 25 de dezembro teria sido uma cristianização do paganismo. São as duas teses. As duas tentam falar da origem pagã do Natal. Qual é o problema dessas teorias? O problema é que elas pecam por dois fatos, dois ou três fatos, na verdade, que nós podemos aduzir, mas vamos ficar aqui em dois fatos, principalmente, que são os seguintes. Primeiramente, esse festival do dia 25 de dezembro, ele não é tão antigo e tradicional entre os pagãos como eles insinuam. Essa é a primeira grande dificuldade. Aqui falarei de duas, depois falarei de mais uma no próximo slide, que vou mostrar para vocês o slide. Tá bem? Então, o primeiro fato é este. O festival não aparece nos fasti de Ovídio. O que são os fasti? É uma compilação dos dias do paganismo, os dias comemorados pelos pagãos, que o poeta Ovídio compilou, na verdade é um poema em que ele menciona essas atividades pagãs, e ali não aparece dia 25 de dezembro, não aparece nenhuma festa nesse dia. Embora tenha a festa da fortuna no verão, que, como vocês sabem, o hemisfério norte é o contrário daqui. O verão vai ser no sentido inverso. Então, lá por junho, julho, agosto, é sempre esse período. Então, essa festa do solstício de verão, lá para os meses do mês 6, 7 e 8, existia também uma festa do Deus Sol em agosto. As festas do Deus Sol, tem várias datas de agosto em que havia essa festa, mas não havia nada no dia 25 de dezembro. Isso justamente contemporaneamente ao nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e não havia nenhuma festa pagã naquela época, no dia 25 de dezembro. Um outro problema. Essa festa, ao que tudo indica, do Sol Invicto, era uma festa não muito importante, não muito popular entre os pagãos. Por que eu digo isso? Porque Macróbio, em seus Saturnalia, que é do século V, ou seja, anos 400 por ali, ele foi um enciclopedista que também, assim como o vídeo, fez uma compilação das festas
do paganismo e ele não vai apresentar nada no dia 25 também. A única coisa próxima que nós temos destas cerimônias de Natal, algo próximo disso, seria a Saturnália, que são festividades pagãs que acontecem do dia 17 a 23, mas vão do dia 17 a 23, não chegam no dia 25. E são uma série de dias e funcionam como uma espécie de carnaval, uma bagunça assim. Então, é totalmente diferente da festividade cristã, é uma coisa que não tem como assimilar. Os cristãos criticavam a Saturnália, temos vários santos padres criticando e dizendo que nós devemos fazer exatamente o oposto disto, da Saturnália, e não são padres pré-Constantino, mas são padres pós-Constantino, está bem? Então são padres que criticam a Saturnália pagãs, inclusive os imperadores vão proibir esse tipo de festividade depois, mas isso é outra etapa do nosso estudo. Agora, o que interessa é, nós não temos, antes do decreto de Aureliano, algo significativo sobre essa festa do Sol Invicto, e depois de Aureliano, não encontramos também, onde deveria aparecer, esta tal festa do Sol Invicto. Por isso, alguns pesquisadores mais modernos dizem, ou melhor, questionam a própria existência desta festa que aparece neste calendário, que seria algo mais simbólico do que realmente uma realidade, que havia uma solenidade pagã desta natureza. Aí podem falar assim, tá, mas e aquela solenidade de Mitra? Aquela divindade síria que fez fama entre os soldados romanos, etc. Então, não é importante entre os romanos. Isto não tinha importância. Ela só vai passar a ter importância sob Aureliano. E por quê? Sob Aureliano? Por quê? Porque queria Aureliano, dizem também outros pesquisadores contemporâneos, vamos citar as fontes, queria competir com o cristianismo, então ele trouxe algo mais próximo do cristianismo possível para tentar competir sem, no entanto, ceder ao cristianismo, que ainda era uma religião fora da lei e mal vista pelos romanos. Então é isso que nós somos levados a inferir quando nós vamos nos deparar com a evidência. Por quê? Porque essa teoria da origem pagã do Natal, ela não tem uma base muito concreta além desse cronógrafo 354. Então, quando nós vamos procurar o que os santos padres disseram sobre isso, o que os historiadores diziam sobre isso, nós não vamos achar nada. Nós não vamos achar nenhum autor eclesiástico dizendo que, olha, nós estamos pegando uma festa pagã e vamos cristianizá-la. Ou algum imperador dizendo isso. Nós vamos ver todos eles dizendo exatamente o contrário. Então, é algo que tem uma base muito tênue, a evidência é muito pouca. Enquanto que, para a nossa crença de que Nosso Senhor realmente nasceu no dia 25 de dezembro, nós temos muita base científica. Nós temos muita fundamentação. A primeira é a seguinte. O Dies Natalis Solis Invicti foi estabelecido pelo imperador Aureliano em 274. Essa data, 274, ela é a posterior àquilo que nós conhecemos como o Natal dos cristãos. Porque os cristãos já celebravam o Natal e já sabiam do Natal antes de 274. E nós temos indício disso, e por isso que essa tese de Usener e de Jablonski é extremamente frágil e desacreditada hoje em dia nos âmbitos acadêmicos sérios, porque, então, nós sabemos que houve escritos cristãos pré-Aureliano que já falavam sobre o Natal. Tem outros também que eu não estou mencionando aqui, eu estou mencionando apenas os que ocorrem mais, que também falam sobre isso, eu vou dizer de passagem depois, mas estes são os principais. E vamos lá então, nós temos, em primeiro lugar, né, que já contavam o Natal em 25 de dezembro, como testemunha, já contavam os cristãos essa data do Natal, no dia 25 de dezembro, como testemunha, Santo Evódio, via Nicéforo. Evódio foi, deixem-me explicar, o primeiro bispo de Constantinopla a suceder São Pedro. São Pedro ocupou a sede de Constantinopla, depois partiu para Roma e deixou no seu lugar Evódio. Evódio depois seria substituído por Santo Inácio. Aliás, ambos são santos. É Santo Evódio e depois deste, Santo Inácio. O Baroni teria dito que eles ocupavam ao mesmo tempo, inclusive, um ficava com os judeus, outro com os gentios. Mas é improvável essa teoria, na realidade mais provável é que primeiro veio Evódio,
como bispo, e depois sucedeu-lhe Santo Inácio, que escreveu as várias cartas, né, de Santo Inácio, inclusive condenando o judaísmo, os judaizantes, Alá, Senhor Afonso. Pois bem, então, Evódio, cerca de 69, né, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, Annus Domini, vai falar que isto é algo recebido dos apóstolos. Certo? Mas onde é que aparece isso? Bem, isso aparece numa fonte posterior. Uma fonte vinda séculos depois. Então, um crítico, um adversário nosso, ele pode dizer, mas isso aí não vale porque é um autor posterior. Porém, se nós examinamos o texto do autor, ele está crendo que está citando algo que é de tradição apostólica, tem todas as notas de boa-fé, ele está realmente citando um texto que de fato existe, ou melhor, está citando algo que efetivamente aconteceu, está fazendo uma crônica, e está usando Santo Evódio como autoridade, e no caso da igreja a autoridade é importante, porque existe uma missão, as pessoas são enviadas para evangelizar, isso começa com os apóstolos, os 72, e depois também vão se sucedendo outros que os apóstolos enviam para lhe suceder nas sedes episcopais. De um desses foi Santo Evódio, então foi um enviado dos apóstolos, é uma pessoa que tem autoridade e que é um porta-voz da tradição apostólica, daquilo que recebeu dos apóstolos e transmitiu justamente isso. Nosso Senhor nasceu dia 25 de dezembro. Bem, sozinha esta afirmação seria muito frágil, por conta desse contexto que eu dei para vocês, com toda a honestidade intelectual. Porém, nós temos outros fundamentos, e estes são não só mais fortes, mas corroboram perfeitamente com o que disse Santo Evódio de acordo com Nicéforo. Por exemplo, Júlio Africano, sexto Júlio Africano, que viveu entre 160 e 240, portanto, morreu em 240, 34 anos antes do decreto estabelecendo a festa do Sol Invicto, e ele fala que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, nós somos levados a inferir esta informação, porque ele diz que a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu no mesmo dia da sua morte, que ele sustentava ser dia 25 de março. Então, basta calcular 25 de março, mais 9 meses, e nós vamos ter 25 de dezembro. A mesma coisa, porém, de uma maneira diferente, nós também inferimos em Santo Hipólito. Santo Hipólito foi discípulo de Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Então, assim como, mediante Santo Evódio, nós temos a linha de sucessão apostólica vinda de São Pedro, a partir de Santo Hipólito, nós temos ela vinda de São João. E segundo ele, nas suas duas obras, na obra Cânon e Crônicon, também no seu comentário Daniel também fala sobre isso, mas aí é discutido a autenticidade e tudo mais, ali também diz, de duas maneiras diferentes, com dois argumentos diferentes, que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Primeiro argumento, porque teria sido concebido no dia 25 de março. 25 de março mais 9 meses dá exatamente 25 de dezembro. E também porque, quando marcou a idade do começo do mundo até o nascimento de Jesus Cristo, ele contou o espaço de anos entre uma coisa e outra, mais que dava em 25 de março, que é quando os antigos consideravam o início do mundo, 25 de março, seguindo a astronomia também, e 25 de março mais 9 meses, ele vai dizer, o nascimento de Jesus Cristo, 25 mais 9 meses. Portanto, temos novamente 25 de dezembro. Esses são os testemunhos patrísticos mais antigos. Poderíamos acrescentar o Liber Pontificalis, que dizem ter sido escrito por São Jerônimo, então seria algo escrito no século IV, porém São Jerônimo está escrevendo justamente de coisas que os papas fizeram nos séculos anteriores. Então, ele vai dizer que um papa antigo, lá do século II, teria começado a celebrar em Roma a Natividade. Saber, os cristãos já sabiam a data da Natividade, especialmente os romanos. Mas começou-se a celebrar a festa sob este Papa, vai dizer São Jerônimo. Claro que existem críticos que vão tentar impugnar a veracidade desse livro, etc, etc, etc. Por isso que
nós nos confinamos àquilo que, na bibliografia atual, sobre o assunto do status questionis, é algo que não tem disputa, é algo que está bem estabelecido. Avançamos então, poderíamos mencionar também o proto-evangelho de São Tiago, que parece ter sido em algum sentido, ter se baseado em algum sentido no que está aí nestes documentos desses santos padres que já citamos. Ele também vai falar do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo dia 25 de dezembro, e as constituições apostólicas também falam isso, e tantos outros documentos de autores que nós nem conhecemos, né, mas que são antiquíssimos. Bem, então isto sobre essa questão. Já havia antes. E o que isso nos leva a crer, então? Isso nos leva a crer, e esta é uma teoria bastante provável. Aqui, novamente, estamos falando de probabilidade, porque estamos falando de ciência. E ciência, muitas vezes, a gente não pode ter certeza absoluta. Mas é muito provável que o imperador Aureliano quis competir com a festividade cristã do Natal, já muito popular em Roma. E para que o que eu estou dizendo não fique como uma afirmação gratuita, como a desse pessoal que defende essa teoria, gratuitamente, de que por haver duas festas ocorrendo no mesmo dia, então uma deu origem para a outra, né? E não a outra deu origem para uma, aliás, né? Porque eles já excluem essa possibilidade, né? que talvez o paganismo se inspirou no cristianismo, já que o paganismo não tinha essa festa na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que, com certeza, como o corpo é Cristo, os apóstolos vão procurar todas as informações sobre Jesus Cristo, aí vão guardar aquilo e transmitir aquilo, como aconteceu, como nós estamos vendo. Então os pagãos, vendo essa festa, queriam como que competir com os cristãos, para preencher este espaço vazio. E nós podemos crer que isso é possível, por quê? Porque é observada desde um tempo imemorial entre os cristãos a natividade, sobretudo em Roma. E para isto eu chamo em meu favor a autoridade de 3 santos padres, todos pessoas santas, pessoas que ou se converteram verdadeiramente à religião de Nosso Senhor Jesus Cristo, como é o caso de um Santo Agostinho, que um tempo se perdeu no mundo, nas questões, enfim, da sensualidade, do paganismo, do maniqueísmo, da heresia maniqueísta, mas verdadeiramente se converteram, fizeram penitência, se tornaram pessoas muito santas, muito piedosas, ou foram pessoas, enfim, todos passaram realmente por algum processo de conversão, todos nós, na verdade, mas pessoas também já num ambiente mais cristão, como é mais o caso de um São Jerônimo, como é ainda mais o caso de um São João Crisóstomo, e todas essas pessoas idôneas, pessoas admiradas pelos cristãos da época pela sua piedade, pessoas que não tiveram medo, como é o caso de São João Crisóstomo, de denunciar uma imperatriz, a Eudóxia, que estava dizendo coisas impróprias, estava fazendo coisas que não eram dignas, de denunciá-la, e foi ao exílio por causa disso e morreu no exílio. Então, pessoas realmente corajosas, pessoas idôneas, que nós podemos perfeitamente bem nos basear para compreender essa questão do dia 25 de dezembro. E todos eles vão nos dizer que a prática é imemorial, que ela não tem nada a ver com o paganismo, que isto é algo que vem da igreja de Roma, e que nós seguimos porque os romanos têm razão. Os romanos, os fiéis de Roma, da Santa Sé, do Papa. Bem, então, o que se diz aí? Fala-se da antiguidade imemorial. Santo Agostinho diz o seguinte: ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. Isso ele fala no livro De Trinitate, livro 4 desta obra, capítulo 5. Depois, São Jerônimo, na sua homilia 88, sobre a natividade de Cristo, diz: não estamos expondo nossa própria opinião, mas nos apoiando na tradição. Vós rejeitais a tradição, nós a aceitamos. E, por fim, a frase lapidar de São João Crisóstomo, que mereceria ter citado toda a homilia maravilhosa, como de costume, mas vamos ficar aqui só com a parte que consideramos mais relevante para os nossos propósitos. Ouvi bem, e me queirais crer, pois, nesta questão, não nos baseamos, senão no testemunho de pessoas que possuem um conhecimento exato e que vivem na cidade de que falamos. Ele está se referindo a Roma. Estes são os fiéis de Roma, que nos transmitiram o conhecimento deste dia, os quais não cessam de celebrá-lo desde tempos
desde os tempos mais remotos. São João Crisóstomo, Homilia da Natividade. Depois eu vou mostrar a fonte dessas citações, mas o importante é você notar. Padres de um século depois, padres dos anos 300, ali entre 380 até anos 400, 400 e pouco, esses padres, esses santos padres, todos eles, nenhum fala que veio do paganismo. Nós não encontramos nenhum outro eclesiástico falando isso. Nós não encontramos nenhum imperador pagão falando isso. Ah, porque era algo escondido, era uma conspiração. Certo? É uma conspiração, mas assim, ninguém desconfiou dessa conspiração? Não houve nenhuma denúncia? E como é que pode, assim, conspiradores tão piedosos, tão santos, tão combativos em outras matérias, tão esquecidos de si mesmo quando se trata de defender a doutrina católica, e, no entanto, aí, a doutrina que eles entendem por recebida de Jesus Cristo, tradicional, e aí nessa matéria eles resolvem trair o evangelho. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível? E nós vamos ver até que, se nós fôssemos crer no Senhor Afonso, teríamos que pensar que são masoquistas. São pessoas que gostam de sofrer, que gostam de se prejudicar a si mesmos. Não teria uma outra explicação. E isso nós vamos ver já em seguida. Mas e Constantino? O que pensar do tal Constantino? Constantino, então, ele teria sido, apesar de Santo Agostinho não saber disso, apesar de São João Crisóstomo não saber disso, apesar de São Jerônimo não saber disso, pessoas que estavam em posição de saber muito melhor do que nós, porque viveram menos de 100 anos depois de Constantino. Nós vivemos muito tempo depois, eles estavam muito mais perto, eles não sabiam disso, que o senhor Afonso descobriu, mediante suas elucubrações intelectuais, a leitura do livrinho Conspiracy, ele descobriu então que Constantino teria sido o homem que queria paganizar geral. Segundo Afonso, ele teria sido o imperador que instituiu a festa do Natal no calendário civil. Aí nós já temos um erro crasso de historiografia. Ou do seu Afonso, que inventou isso durante o seu discurso, ou do livro que ele está citando. Não sei quem que cometeu esse erro crasso. Mas a verdade é que é um erro crasso. Por quê? Porque nós sabemos que quem o fez foi Teodósio II e Valentiniano. Isso nós encontramos no Codex Theodosianus 1555, no ano 425. Ano 425, então, cerca de 100 anos depois da morte de Constantino, é que foi estabelecido no calendário civil a festa do Natal. Não só do Natal, mas também a divisão entre Natal e Epifania, sobre esses dois imperadores romanos. Aliás, a festa nessa época já tinha se estabelecido em toda parte. Agora, nos vai dizer São Gregório de Nissa, em todo o universo habitado, veste este dia celebrado com concerto unânime. Entenderam, meus caros? Esta festa do dia 25 de dezembro foi uma iniciativa da Igreja de Roma que quis estabelecer essa disciplina que ela já observava desde antes de Aureliano, desde antes da festa pagã. Roma já observava, os orientais eles tinham uma certa falta de ordem nesse sentido. Uns celebravam no dia 6 de janeiro, outros celebravam em outros dias, e a Igreja Romana foi estabelecendo em Constantinopla, em todo o Ocidente já estava estabelecido, e depois estabeleceu em Constantinopla, em Antioquia, nas outras sés, a observância da Natividade no dia 25 de dezembro. Mas isso foi uma iniciativa eclesiástica. A Igreja fez isso, com a sua autoridade suprema. Agora, não teve nada dos imperadores. Os imperadores simplesmente ratificaram o que era uma prática cristã em um estado que já estava se tornando completamente cristão. Então, é esse o caso. Eles fizeram depois. São Gregório já podia dizer, em toda parte celebra-se o Natal, no dia 25 de dezembro. Não foi uma imposição imperial. Pelo contrário, aliás, por falar nos imperadores, olha só mais o que nós descobrimos aqui neste segundo ponto. Em 395, os imperadores Arcádio e Honório declaravam que os feriados pagãos não eram mais feriados. Codex Theodosiano 2822. Que curioso, parece que eles estavam querendo jogar contra si mesmos. Eles queriam paganizar a igreja,
Mas proibiram o paganismo, proibiram os feriados pagãos como calendário civil. Então, se acontecesse de haver uma convicção que o dia 25 de dezembro era um feriado pagão e não um feriado verdadeiramente cristão, teria sido proibida a data do dia 25 de dezembro por um decreto imperial. Por um decreto imperial. E eu pergunto a vocês, e onde estava Constantino? Constantino já tinha morrido, já. Mas Constantino tinha deixado para os cristãos um direito, uma prerrogativa, que se Constantino fosse esse monstro que o senhor Afonso, na sua imaginação, imagina que ele fosse, ele estaria jogando contra si mesmo. Na verdade, teríamos que pensar, será que Constantino o grande imperador, o maior imperador, no sentido, pelo menos, militar, que nós temos no Império Romano, será que Constantino, ele gostava de apanhar publicamente, gostava de receber pancadas, ser espancado publicamente, ou pelo menos expor-se a esse risco, a esta humilhação? Eu pergunto ao senhor Afonso que me responda, por gentileza, essa é uma questão capital, porque o que nós sabemos, de fonte segura, do Codex Teodosiano, quando se trata da legislação que nos foi deixada pelo imperador Constantino, nós temos isto aqui, que você está vendo. E Constantino legislou da seguinte maneira: os cristãos não devem ser forçados a participar de práticas pagãs. Qualquer um que force um cristão a tal ato será espancado publicamente, a menos que ele tenha uma posição honrosa, caso em que será multado de o dinheiro entregue ao tesouro do Estado. Constantino Magno, Codex Teodosiano, 16.2.5.325. Deixo aqui então, senhores, mais uma opção para o senhor Afonso. Acaso o imperador Constantino queria perder do próprio dinheiro que tinha no seu bolsinho, que devia ser bastante gordo, que era o imperador, quer tirar do seu próprio bolso para colocar no tesouro público? É isto? Queria então prejudicar-se na sua vida privada, já que ele ocupava uma posição honrosa, certo? Então, não podendo ser espancado por uma questão de respeito aos dignatários, aos altos dignatários, então queria ele ser multado, é isto? Claro que não, isto é uma invenção. Nós vamos falar aqui mais em outras oportunidades sobre Constantino. Vamos falar mais sobre o simbolismo do sol, vamos falar mais sobre o domingo. Aqui apenas queremos colocar o que é o pensamento correto sobre essa questão do 25 de dezembro. Se nós queremos fazer alguma associação com o calendário pagão, nós devemos entender que se nós partimos da evidência que essa gente tem no âmbito acadêmico, nós tanto podemos dizer que o cristianismo se inspirou no paganismo, quanto podemos dizer o contrário, e até com mais razão. Até com mais razão. Por quê? Porque se o cristianismo quisesse realmente, como diz um dos autores que nós estamos usando, quisesse suprimir o ano pagão, esse calendário que nós citamos, o cronógrafo de 354, ele não teria colocado a festividade civil pagã, ele teria omitido a festividade pagã, porque a intenção dos cristãos, né, segundo Usner, seria como que utilizar o Natal ou para fins de sincretismo, ou para fins de competição com o paganismo. Então não faz nenhum sentido. É muito mais provável, então, que houve da parte do paganismo, sob Aureliano, uma tentativa de competir com o cristianismo. E nós vamos falar sobre o que era o cristianismo, tanto na época de Aureliano, quanto na época de Diocleciano, de Constantino, etc. E nós vamos mostrar que o cristianismo já era muito numeroso, de uma maneira miraculosa. O cristianismo se disseminou por todas as partes do Império Romano, de modo que eles já não tinham opção. Ou eles tentavam algum recurso extra para combater o cristianismo, como eles tentaram nesses últimos momentos do Império Pagão, ou então eles se rendiam ao cristianismo. No fim, eles tiveram que ser vencidos, eles foram vencidos pelo cansaço, eles tiveram que se render, e isso começa a acontecer com Constantino. Claro, de uma maneira imperfeita ainda, evidentemente, mas já com muita coisa boa. Constantino também, como nós vamos ver em mais detalhe em outra oportunidade, teria proibido, por exemplo, a luta de gladiadores,
teria permitido que escravos pudessem ser libertos simplesmente com autorização do bispo ou sob o testemunho do bispo, enfim, facilitou as coisas para que as pessoas pudessem então viver de uma maneira mais digna, enfim, tudo isso nós já vimos com Constantino grandes avanços, permitiu que a igreja pudesse receber doações e assim ter propriedades e assim ter um lugar digno para o culto cristão, etc. Todas essas coisas fez Constantino. Então não foi este vilão, este monstro, esse Maquiavel que o senhor Afonso quer pintar. E no que toca à questão do Natal, nós já sabemos, dia 25 de dezembro é uma festa cristã. É o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos os meus caros que assistem esse vídeo, quer nesta época em que ele está saindo, quer próximo do período do Natal, que tenham um Feliz Natal. Né? Já desejamos isso, porque o Natal é realmente isto. É o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar mais depois sobre essa questão do simbolismo, sabe, do sol, perfeitamente, com os Santos Padres, com a doutrina segura e científica, né, que nós adquirimos pelo estudo metódico próprio da história eclesiástica. Por hora ficamos aqui então, eu só vou mostrar para vocês, simplesmente mostrar, um pouco da bibliografia que nós utilizamos e que eu recomendo vivamente ao Sr. Afonso para que ele possa realmente retificar-se e estar no caminho da verdade e não do erro. Então, nós temos aqui Les Ouvres Complètes de São João Crisóstomo, o segundo tomo, tá, do qual nós tiramos a homilia da Natividade. Algumas pessoas, pela razão de acreditar nessa tese de que o Natal teria sido de origem pagã, tentou impugnar a verdade desta homilia. O autor da tradução, ele antepõe o texto de São João Crisóstomo com provas de que esse texto é autêntico, então a pessoa pode conferir aqui a autenticidade desse documento. Depois, Civiltà Cattolica sull'origine delle feste natalizie, em Roma, 1907, volume 2, páginas 322 e 331. Aqui nós temos um artigo em que se falam de algumas teorias alternativas a essa do paganismo, embora também, na época, era muito em voga essa tese do paganismo por causa de Usner, certo? Não por causa dos protestantes, porque ninguém leva mais a sério essas teses dos protestantes, como Afonso e outros. Mas, no âmbito acadêmico, a tese desses incrédulos, ateus, que fazem religião comparada e tentam entender isso de uma perspectiva antropológica, sociológica, tinha um certo apelo, e eles procuram colocar alguma coisa alternativa nesse artigo do Civiltà Cattolica, que não deixa de ser interessante, embora não se aplica mais. Depois, temos aqui Anthony McRoy, que traz alguns documentos em uma espécie de réplica ao Islã e aos incrédulos de uma forma geral, os ateus. Pagan Festival or Christian Celebration? Essa é a grande questão, e ali ele traz uma bibliografia já na ponta do artigo. Isso que é o interessante, por isso que eu estou citando aqui. Depois, Revista Católica, uma revista antiga que fala apenas de algumas coisas, por exemplo, o fato de ter sido estabelecido por Teodósio essa festa da Natividade, La Natividade del Señor, Havana, ano 2º, número 45, 1875, páginas 768, 771. E, para terminar, vamos mostrar mais alguns documentos. Esses aqui são os mais importantes. Tá? Esses são os dois artigos principais que eu acredito para consulta em inglês. An Examination of the Christmas Date and Several Early Patristic Writers. Isso aqui é fundamental, porque esse senhor chamado Kurt Simmons, ele vai citar justamente aqueles autores e vai mostrar que são autênticos os escritos deles, tanto de Santo Hipólito, quanto de Evódio, quanto do Sexto Júlio Africanos. Tá bem? Então, isso foi escrito em 2007, páginas 143 a 180. Próximo artigo do mesmo autor, The Origins of Christmas and the Date of Christ's Birth. Esse artigo é interessante, é o mesmo tema, porque ele vai mostrar como os protestantes que começaram com esse negócio. Ele é um protestante, o autor, e ele está mostrando como que foram os protestantes, calvinistas, os puritanos americanos, os presbiterianos escoceses que começaram com esse negócio de negar a historicidade, a veracidade do Natal e dizer que é algo pagão. Então isso é uma coisa que vem o quê? 16 séculos depois dos acontecimentos, entendeu? Quer dizer, uma coisa que vem da cabecinha corrompida e um pouco oca dessa gente maluca que fez a revolta protestante. Próximo, para terminar, eu acredito, temos mais alguns, na verdade. Aqui temos Aaron West,
Imperial Laws and Letters Involving Religion. E aqui nós temos uma tradução para o inglês do Codex Teodosiano muito prática, que nós utilizamos para referência. Também, essa coletânea de textos é interessante, sobretudo pelo primeiro artigo de Lupe, que é justamente sobre a questão da data de nascimento de Jesus Cristo. Foi compilado pelo teólogo Francesco Antonio Zaccaria, que é o seu organizador. É uma coleção, então, Raccolta di Dissertazioni di Storia Ecclesiastica, Roma. Este é o editor, Natale Barbiellini, 1792, páginas 5 a 17. Um artigo muitíssimo interessante, porque ele defende a perspectiva católica contra os protestantes da época que já negavam essa historicidade do Natal, e também ele vai dizer que existem protestantes com juízo na cabeça que, pelo contrário, defendem. Também os eruditos, mais conhecedores, realmente não são esses fanáticos lunáticos calvinistas, entende? Que não sabem nada de nada e que são, na realidade, judaizantes. Está certo? Porque todas essas coisas, sobretudo tentar equiparar o cristianismo ao paganismo, é justamente o que os judeus sempre fizeram. Por isso que os judeus dizem que os cristãos são goim. Goim é o pagão. Eles consideram o cristão o gentil. É isso. Para eles, nós, cristãos, somos gentios. Não somos judeus. Não somos da religião verdadeira para eles. Para eles, não é que nós somos uma seita, de alguma coisa diferente dos gentios. Não, nós somos iguaizinhos aos gentios. Então é a mesma coisa. Tentar equiparar os católicos, que são os cristãos antigamente, porque os cristãos antigamente eram católicos, isso que nós estamos vendo aqui. Tinha uma festa do Natal, 25 de dezembro, então, embora houve, sim, algum progresso, algum processo, sim, mas estava ali, tradição apostólica, católica, isso existia lá. Então, esse é o mesmo cristão, e está sendo acusado por esses judaizantes de ser um falso cristão, de ser um pagão disfarçado de cristão. Veja só, na verdade é tudo o contrário. Na verdade, essa gente está disfarçada de judeu, está disfarçada de cristão, no caso dos judaizantes, e na realidade são todos eles da sinagoga de Satanás. Como diz São João Evangelista, não são verdadeiros judeus, eles são das sinagogas de Satanás. Dizem que são judeus, mas não são. Não são verdadeiramente judeus, porque se crescem naquelas escrituras, como provam tanto os santos padres, se realmente crescem nelas, creriam em mim, Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele de quem falam essas escrituras. Essas escrituras, a Torá, e enfim, todo o Tanakh, é simplesmente uma sombra da plenitude que é Jesus Cristo. E eles deveriam reconhecer nesta sombra, né, já conseguir por meio desta sombra, chegar a esta plenitude que é Jesus Cristo. E se não chegam, é ou por uma ignorância que vai ser vencida com algum estudo e com boa vontade e com oração, ou então é porque tem realmente malícia, má vontade e infelizmente estão se expondo ao perigo de perder as suas almas. Esse é o perigo que se encontra o Sr. Afonso e aqueles que o seguem. Então, por favor, meus caros, sejam mais científicos, sejam mais verdadeiros, mais ciência de verdade, é isso que eu desejo a todos vocês. Ciência de verdade mesmo, de verdade, não esta aparência de ciência, não esta afetação de conhecimentos que não existem, certo? Não esta postura tão imatura no tocante a uma questão tão séria, está bem? Então, vamos lá, estudo, bibliografia, pesquisa, realmente ver também a boa fé nas outras pessoas que querem ser cristãos, entende? Sobretudo os autores mais antigos. Como assim? Vamos começar a dizer que pessoas extremamente piedosas, que deram a vida por Jesus Cristo, se consagraram a Deus, são pessoas que estão querendo fazer toda uma conspiração? Isso é um absurdo. Isso é malícia, isso é conspirar contra Cristo, que age na sua igreja, que age nos seus fiéis. É negar o Espírito Santo, é perseguir a igreja com calúnias gratuitas. Então vamos parar com isso e vamos começar a estudar, e eu vou ajudá-los naquilo que eu puder. Sabem que eu estou sempre por aqui. Diogo Rafael Moreira, site controversiacatólica.com, 47991013580 é o meu telefone, podem entrar em contato, estamos à disposição aqui. E vamos fazer mais posts, porque apenas começamos a falar sobre essa questão, temos ainda que tratar mais sobre Constantino e outros temas referentes a esta controvérsia. Estamos só começando, Sr. Afonso, nos aguarde. Forte abraço, salve Maria.